Estamos de volta aqui com o Padre Luan, falando sobre o Pentecostes, essa presença do Espírito Santo na vida da igreja desde sempre, não é? E falamos muito da presença de Nossa Senhora, que estava no cenáculo junto com os apóstolos naqueles 10 dias, esperando a vinda do Espírito Santo, e finalizamos falando de Nossa Senhora. Mas, Padre, eu queria retomar um pouquinho aquela questão do nascer de novo que nós vimos dos apóstolos, né? Que parece que viraram uma chavinha, né? Era antes de Pentecostes e depois de Pentecostes. O vigor com que eles saíram para anunciar o Evangelho, foram açoitados e saíam felizes por estarem fazendo aquilo por Cristo, para levar a verdade de Cristo, e transpondo um pouquinho para a nossa realidade, né? Porque ali existia, de fato, situação de sofrimento, profundo sofrimento, não é? Sofrimentos físicos. E nós, muitas vezes, não recorremos ao Espírito Santo. Qual aí é a participação do Espírito Santo nesses momentos de sofrimento nosso? Qual que é o papel dele aí para nós? Eu entendo, dentre tantas possibilidades, que um papel decisivo é o da identificação com Cristo. É quando, a partir da relação com o Espírito Santo, ele te coloca nessa conexão, nessa abertura com o seu amigo, com o seu mestre, com o seu Senhor, que dá a possibilidade de você entender que o seu sofrimento pode ser também parte do sofrimento dele e vice-versa. É que a sua cruz também é parte da cruz dele. E que da vitória dele você olha o horizonte da sua vitória. Eu acho que o Espírito dá o testemunho, e o testemunho é a fidelidade de Cristo. Então, Cristo, ele se encarnou, ele começou a sua obra e ele deu conta. Porque diante do sofrimento, a angústia é essa: olha, eu não vou dar conta. Eu não vou chegar aonde eu queria. Eu não vou superar alguns obstáculos. Ele se encarnou, fez a missão, deu conta e venceu os obstáculos, removeu os obstáculos. A fidelidade dele, que é essa perseverança diante da adversidade, é essa força do Espírito que me toca. Porque em muitas situações, eu considero que em quase todas, o segredo para vencer e enfrentar alguns sofrimentos é o da perseverança. Me toca muito o apelo que ele faz naquela mesma parábola, naquela mesma imagem da videira: permanecer em mim. E é o Espírito Santo que faz esse link para que permaneçamos em Cristo e Ele em nós, né, Padre? Exato. Ele dá a certeza da possibilidade da permanência. Ele dá a certeza. Eu acho que fala de dentro para fora. E aí, veja, é quando tudo fora está dizendo que não vai dar certo, mas dentro diz que vai. Eu acho que, para mim, na minha vida, aí entra muito questão de vida espiritual, que tem aí margem para individualidades, porque cada um vive de uma maneira, cada um percebe de uma maneira. Para mim, isso fala muito forte. Quando tem certas situações que eu entendo, rezando, que eu estou no caminho, mesmo que fora ninguém entenda, há quem discorde, e até situações que vão contra, aquilo para mim, olha, você está no caminho. É por aí. É isso, porque toca na nossa experiência de vida, né? Ele é o que nos traz a paz, então, né, Padre? A paz. A paz vem da presença, né? Da presença do Espírito Santo. Que papel importante que o Espírito Santo tem na nossa vida, né? O Padre estava falando dessa questão de cada um tem uma experiência, né? O que me toca muito, Padre, partilhando assim, há alguns anos já me chama muita atenção, porque na missa de Pentecostes, eu acho que é depois da segunda leitura, que tem a sequência. A sequência é o nome. Porque tem em Pentecostes, tem na Páscoa, né? Tem alguns lugares que tem. E aí lá fala, sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. E quando às vezes me vem esses momentos de sofrimento, de coisa que assim, você olha, porque tem alguns momentos que nada pode te ajudar. Que assim, você sabe, talvez até você partilhe com um amigo, porque essa questão de você colocar seu sofrimento para fora te ajuda às vezes, mas praticamente tem hora que ninguém vai
conseguir fazer nada. E é nessa hora que eu falo, sem a luz que acode. E aí você percebe também, eu percebo, que às vezes aquilo que o padre estava falando das nossas misérias no primeiro bloco, né? Que às vezes as nossas misérias, aquilo que a gente não consegue fazer, vai sepultando algumas coisas e você vê mesmo que daqui não vai sair nenhum bem. E não vai mesmo, não né, vai, Isa? essa é a gente verdade, não consegue, tem... isso é fato, E né? aí a gente tem que fazer esse movimento que o padre também falou no primeiro bloco, que de aceitar, quando ele deu o exemplo da água. Né, de abrir um espaço, porque se a gente não faz esse movimento, Deus não vai invadir a gente, né? O Espírito Santo é o vento impetuoso, mas a gente tem que pedir, vento impetuoso, venha sobre, entendeu? Porque ele não vai fazer a revelia, né? Então eu acho que a gente precisa dar esse passo de pedir, até de humildade, no sentido de reconhecer a verdade. Eu não dou conta mesmo. Eu acho que é um ato de humildade mesmo. Que é o ato de humildade que Nossa Senhora faz no Magnífica, né? E a gente retoma de novo lá do primeiro bloco, né? E aí o Espírito Santo, então, ele age infundindo os dons na nossa vida, não é? Os dons das nossas vidas. Que são 7 dons, né? Que está lá em Isaías, né, padre? Isso. Você, com a sua memória de elefante, você deve saber os 7. Não, de vez em quando eu fico caçando aqui. Mas vamos lá, vamos ver se a gente lembra. Temor de Deus, piedade, fortaleza, ciência. Ciência e entendimento, é o mesmo, né? Isso. Eu tenho cola, eu falei gente. Cola, tá 3. Tenho cola. Então, conselho, sabedoria, a gente falou? Fortaleza. Sabedoria e entendimento. Que é a ciência. É tudo mesmo? Não é. É diferente. Não, nós falamos todos, ó. Foi? Piedade, temor de Deus, conselho, inteligência, ciência, sabedoria, fortaleza. E pronto. Foi. 7. A inteligência é o entendimento, seria o entendimento. São 7. E esses dons, padre, eles são assim, com esses 7 a gente dá conta dessa vida, né? Para chegar no céu. Com certeza, a partir do 7 a graça acontece. É muito curiosa essa relação. Há quem diga, nós temos essa referência do texto de Isaías. Lá fala dos dons. Há quem diga que eles são os 7, eles falam também de uma possibilidade de outros tantos dons. Mas a ideia do 7 é sempre a ideia da plenitude. Porque às vezes tem gente, mas eu acho que poderia ser, isso também é dom, eu entendo que uma paciência é dom, eu entendo que a sinceridade em algumas situações e tal. É claro, os 7 dons, mas eles têm uma conexão muito curiosa, né, com a nossa vida de virtude, com as nossas capacidades. O que acontece a partir dos dons é o quê? Como vocês muito bem colocaram, eu tenho as minhas capacidades, as minhas virtudes, as minhas possibilidades. Temos todas aquelas 4 virtudes, as virtudes cardeais, que é a temperança, a prudência, a fortaleza e a justiça. Então são as 4 virtudes cardeais. São virtudes cardeais porque nós falamos que são virtudes dobradiças, como as dobradiças de uma porta, é a que fazem com que ela se mantenha de pé. São virtudes humanas. São disposições interiores. Toda pessoa é capaz de ser virtuosa. Basta praticar a virtude, basta você desenvolver o hábito que você adquire aquela virtude. Os dons vêm para enriquecer as virtudes. O dom enriquece a capacidade humana, porque o dom fala justamente do encontro do divino com a minha humanidade, daquilo que sozinho eu não dou conta, daquilo que sozinho eu não posso dar o passo. Porque com as virtudes cardeais, vividas humanamente, eu praticando, eu poderia tê-las as 4, exato, não é? Exato. Mas os dons do Espírito Santo, eles são justamente essa atuação do sobrenatural, do transcendente na nossa alma. Exato. E é justamente para essas situações, né, Isa? Em que nós estamos naquela escuridão da nossa alma, né? Em tantas situações de sofrimento e que nós não vemos essa luz, né? E essa frase que você disse da missa de Pentecostes é justamente isso, é a luz que acode, né? E essa referência da luz, ela é muito bonita porque o que está na base da visão é a luz. Sem luz eu não vejo. O meu olho não vê. Eu tenho o olho, eu tenho a possibilidade, eu tenho a capacidade, mas ele por si só não tem a luz própria. Né? Eu tenho o olho, mas sozinho ele não me dá plena visão. É essa relação que
eu acho que é decisiva para começar a perceber a importância do Espírito Santo. Eu preciso de uma luz que vem de fora. Eu não sou autorreferencial. Eu não posso ser eu preciso de uma luz que vem de fora. Eu, com esses olhos, eu vejo tudo que está no estúdio. Se tiver sujeira na minha testa, eu não vejo. Alguém tem que enxergar. Essa relação que é decisiva. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque, pelo menos, é da minha experiência de padre, porque eu também estou no caminho, porque eu também estou fazendo eu estou trilhando a minha jornada e também preciso dessa luz. Preciso de ajuda para me perceber, para me reconhecer, mas por conta daquilo que a gente vive. Se não são os outros, se não são sinais, mas sinais na luz de Deus, eu não reconheço uma série de coisas. Uma vida fechada, um coração fechado é como uma casa sem porta e sem janela. Não entra sol, não entra ar. É quando eu me abro à ação do Espírito Santo que Deus comunica aquilo que eu preciso, aquilo que é necessário para a realização da minha vida. É esse diálogo interno, é essa relação que se dá na vida espiritual. Deus fala, Deus fala, só que Deus fala quando eu sou capaz de reconhecer os sinais. Esse reconhecimento dos sinais vem pelos dons do Espírito Santo. Por exemplo, se você está lá pensando na justiça, nossa, eu preciso ser uma pessoa justa. E aí você encontra um sujeito que não é católico, que não é nem cristão, e que age de maneira justa com você. Então você está lá, entrou no banco, caiu o dinheiro, ele pegou, é seu. Nossa, obrigado. Como foi bom, foi justo. Porque a justiça é dar ao outro aquilo que é dele, né? Quando você olha, mas se tem um sujeito que não acredita no Senhor que eu acredito e age de maneira justa, então eu preciso me converter. Isso é ação do Espírito Santo. Isso é emoção do Espírito Santo. Deus falou aí. Deus usou de uma pessoa, Deus usou de uma mediação, de uma pessoa que pegou o dinheiro que caiu da sua carteira no banco para te dizer que talvez você ainda não cresceu na justiça. Tem que ter bastante docilidade para perceber, né? Você disse tudo, docilidade. Essa palavra é decisiva na compreensão da espiritualidade e da devoção ao Espírito Santo. É disso que fala. Eu enxergo duas coisas, essa docilidade, padre, e também, e aí me recordo de novo de Nossa Senhora, né, porque eu acho que ela é o nosso grande modelo para se imitar nessa relação com o Espírito Santo, esse silenciar, né? Esse silenciar no sentido de voltar para dentro de mim, de crescer nessa intimidade com o Espírito Santo, né? E eu acho até para a gente conseguir dar espaço para o Espírito Santo poder trabalhar na gente os dons. Eu queria falar rapidamente, padre, só para a gente entender direitinho o que cada dom desse faz na nossa alma e que nos santifica, porque de uma certa forma esses dons servem para a nossa santificação, exato, né, padre? Exato. O temor de Deus, o que ele trabalha na gente, esse dom? O temor de Deus trabalha a perspectiva da descoberta do dom da relação. O temor de Deus não é o medo daquilo que Deus pode fazer. O temor significa a temeridade de poder perder esse amor por conta do pecado. É o medo de magoar Deus com alguma atitude? Exato. Poderia ser também isso? Exato. Exatamente. O magoar é porque é da nossa relação, né? É mais fácil de perceber. Mas olha, é esse medo, né? É um cuidado, né? Isso, porque o medo ele parece de pena, né? Não é do que Deus é capaz de fazer comigo, mas do que eu sou capaz de fazer. Ou eu sou capaz de ofender, né? Por aí. O da fortaleza eu acho que é um pouco mais fácil. É o que a gente pensa no senso comum, a fortaleza, padre? A fortaleza toca muito também na coragem, que toca muito na questão da capacidade de resistir às dificuldades. É claro que a coragem, enquanto virtude humana, por exemplo, ela usa muito daquilo que é da ira, né? A coragem, enquanto virtude humana, é o bom uso da ira. Porque a ira, ela tem lá um sentido, né? É a ira convertida. Porque se alguém te ofende, se alguém te agride, você, mas me agrediu, então eu preciso me defender.
Então você cria um estado, você cria uma certa disposição interior para resistir ao mal que pode colocar a sua vida, que é um bem, a perder. A fortaleza é essa graça que dá resistência, mas que dá essa resistência dócil. Por exemplo, padre, uma mãe de família que está com uma dificuldade com os filhos, ou até com o próprio marido, ela precisa muito desse dom para se manter firme e fiel à sua família. O dom dessa resistência ali num sofrimento. Às vezes pode ter até alguém assistindo a gente, né, com um filho aí no uso de drogas, ou uma situação difícil com o marido. Eu estou colocando a mãe porque, padre, a gente puxa a sardinha para esse lado mesmo, viu? Perfeito. Aqui no programa sempre esses exemplos, né? Tem que ser, sempre esse. tem que ser. E aí, então, esse dom, ele tem um papel muito importante para a manutenção da fidelidade dessa mulher, né? Exatamente. E também a fidelidade, porque o sofrimento pode derivar daí, você toma uma decisão. E aí vocês sabem disso também como mães, o quanto às vezes é custoso se manter na decisão, sobretudo quando é um não, né? Olha, dei um passo. Se eu voltar atrás, eu estou dizendo que eu dei 2 passos atrás, não é? Então, assim, eu tomei uma decisão, está custando, tem falação, tem caras, tem choro e ranger de dentes, mas eu tenho que... Não, eu disse não. E talvez o outro vai espernear. Não, mas eu já disse, eu já tomei uma decisão. E eu estou certo que é o caminho, vamos esperar os resultados. Até você ver os frutos, né? Até acalmar, exige fortaleza. Exige. E a piedade, padre? A piedade toca nessa docilidade da relação. A piedade é justamente esse olhar meigo e dócil que reconhece em tudo a graça e em todas as graças a possibilidade para amar a Deus. Ô padre, não sei se teria muito a ver, mas essa nossa perda do sentido do sagrado seria uma perda da piedade também? Seria uma perda da piedade. E veja, e no nosso contexto, eu entendo, acho que de maneira muito, muito simples, mas pontual, eu acho que muito por conta também dos excessos. Porque talvez nós vivemos num tempo que nós fomos do 8 ao 80. Há um excesso com algumas questões para um outro excesso. A gente sente isso, né? Então se perdeu. Não, mas qual que é a medida? Eu acho que a clareza da compreensão da piedade é justamente a clareza da medida. Né? O modo com o qual viver, o modo com o qual viver a vida que seja a expressão da fé. Para que eu não crie departamentos, né? Para que eu não crie setores e para que eu não caia em rupturas. Né? Olha, isso aqui é o mundano, isso aqui é o sagrado, isso aqui é o profano, isso aqui é o divino. Então a piedade, ela nos traz também essa unidade de vida. Unidade de vida. Unidade de vida. Nós não somos aqueles católicos esquizofrênicos, né? Que dentro da igreja temos uma vivência e fora da igreja temos outra, né? Você disse tudo, porque viver ainda mais nesse mundo exige de nós a capacidade de criar integração. Hoje ninguém vive dentro de uma bolha. Você tem que ser uma pessoa integradora em todos os sentidos. Dentro de casa, fora de casa, com você, as suas atividades, suas relações e assim por diante. E a sabedoria, padre? Eu estou fazendo... A sabedoria fala justamente da comunicação da verdade de Deus, né? Essa abertura. E como Deus fala, nas mais diversas expressões. Né? Porque, na perspectiva bíblica, a sabedoria é o próprio Cristo. Cristo, ele se fez, a palavra que se fez carne. Então, a sabedoria, na encarnação, se fez pessoa. Bem, o dom da sabedoria é a disposição de abrir-se e de aprender com Ele. Abrir-se a Cristo e aprender dele. E aprender dele. Nas mais diversas mediações. Aprendendo com a vida, com os acontecimentos. Aí tem muita possibilidade. Né? E a ciência? A ciência fala justamente da capacidade de examinar as situações para além das aparências. Porque o grande desafio e a dificuldade é você não ser movido pelas ilusões. Ou por aquilo que dentro de você ainda não está ordenado, né?
Que são as nossas paixões. Né? As nossas paixões. Então, a ciência é a capacidade de ver os fatos, as coisas e poder medi-las de acordo com as suas circunstâncias. Nossa, esse dom a gente... Nossa, estou eu aqui pensando na aplicação na questão do direito, né? Inevitável aí. O quanto que nós muitas vezes nos afastamos desse dom da ciência, né? Querendo criar... Exato. Situações absolutamente fora da realidade. Fora da realidade. Né? Criar uma realidade paralela. A partir dos nossos desejos. A partir perigoso do subjetivo de cada um. E ela tem alguma relação com o entendimento, não? Tem, porque o entendimento, ele é a possibilidade de conectar e de encontrar as relações. Então, imagina que na ciência, Deus dá a luz e a graça da gente olhar as coisas separadamente. Mas a gente não vive separadamente, né? A gente precisa saber juntá-las, né? Então você separa e depois começa a ver como as coisas vão se articulando na vida. O entendimento é a capacidade de perceber como melhor discernir para decidir. Porque o que está em jogo é processo de tomada de decisão. Escolha. Exato. Na verdade, os dons falam muito disso. Processos de tomada de decisão. Nisso, né? No fim. Exatamente. Que o conselho... O que é o conselho? O conselho é essa capacidade do espírito de ouvir aquilo que Deus tem a dizer. Do discernimento... Que é essencial para essa tomada de decisão, né? Exatamente. Do discernimento que vem das coisas que você olha, das análises que faz e daquilo que é o essencial. Eu entendo que o conselho, ele ajuda a fazer, meio que você estabelece uma hierarquia de valores e de prioridades. Marta e Maria, né, padre? Um pouco assim. Por aí. É interessante porque aí nós temos a ciência que nos mostra o que cada coisa é, né? Exatamente. A realidade, o entendimento que faz... Veja se é isso, padre, que eu estou aqui matutando. O entendimento, ele faz essa articulação entre todas essas realidades e aí o conselho nos dá justamente essa hierarquia para que nós, por fim, possamos escolher. Exato. A ou B. Não é se eu vou seguir por esse caminho ou se eu vou seguir por outro. Ô padre, e a gente já está caminhando para o final do programa, passa tão rápido já. Voa! Voa! E aí, a gente sempre pede, quando tem um sacerdote, que é uma graça de Deus na nossa vida. Nós adoramos quando vem a gente sempre gosta de uma bênção, mas antes da bênção, padre, na prática, assim, o que a gente pode fazer para a gente se abrir para receber esses dons, para que eles realmente hajam em nós, para que tenha conversão nossa? Eu acho que um primeiro passo é as orações de petições. Se você pesquisar, por exemplo, existem devocionários do Espírito Santo, existem orações e fórmulas. Eu gosto muito daquela oração que até depois, antes nós rezamos aqui juntos, né? Do Vinde Espírito Santo. Porque é quando eu peço insistidas vezes, é que eu crio a disposição da humildade de reconhecer que eu preciso da luz que vem de fora, que eu preciso deixá-la falar, que eu adquiro a docilidade para deixá-la me tocar e, a partir disso, uma alma mais intensa nessa proximidade com Deus. É claro que eu entendo que o pano de fundo é você entender o seguinte: Deus está disposto a estabelecer um diálogo constante com você a respeito da sua vida. Eu acho que a pergunta de pano de fundo é a seguinte: você se volta e diz: Senhor, o que o Senhor queria quando me fez? Eu quero descobrir essa resposta. Vamos trilhar esse caminho de diálogo. Os dons e a vida no Espírito Santo, ela vai criando essa disposição. Mas o primeiro passo, gente, é sensibilidade da alma. Sensibilidade na alma se cria com repetição. São repetidas vezes. Esse lance das fórmulas, das orações repetidas, cíclicas na nossa vida de fé, não é à toa. Cria sensibilidade. Depois, você vai vendo e vai descobrindo outras possibilidades. Ai, que lindo. Então, se o senhor puder, padre, dar uma bênção para a gente. Vamos sim, com certeza. Pedindo hoje pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe da Igreja. Lembrando esse título tão singelo e que aos poucos vem ganhando graça e força na vida da Igreja. Oremos. Nós vos pedimos, Senhor Deus de bondade, por esses vossos filhos que nos acompanham. Abençoai-os, protegei-os, guardai-os, livrai-os de todos os males. Infundi em seus corações os dons do vosso Espírito,
para que possam realizar as suas vidas e alcançar a felicidade plena junto de vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Padre, mais uma vez eu queria agradecer muito a presença do senhor. Viu? Eu que agradeço. Ótimo, muito obrigada. Vivi, obrigada pela sua presença. Obrigada, Padre. Teremos muitos temas para meditação. Com certeza. E obrigada a você que nos acompanhou. Reveja esse programa no nosso site, no www.rs21.com.br/na verdade. Vale a pena, tem muita riqueza que não está escondida não, está bem escancarada aqui. Obrigada e até o próximo programa.